Estimado Padre Wagner, nosso vigário paroquial responsável por esta capela de Buritinópolis, estimado Diácono Cleison, estimada Ana Paula, nossa prefeita, demais autoridades civis presentes nesta missa, ministros e ministras. Hoje nós nos reunimos nesta bonita comunidade de Buritinópolis para agradecer a Deus o testemunho de São Francisco Xavier, nosso patrono, nosso padroeiro, cuja imagem nós carregamos agora pelas ruas da nossa cidade, nesta bonita e piedosa procissão dos católicos, que veneram santos e que encontram nos santos tesouros para o nosso jeito de ser, a nossa maneira de viver e de atuar. Mesmo com este calor escaldante desse tempo quente da nossa região, mas vocês vieram para realizar esta bonita procissão nesse tempo em que o mundo vive o dilema da peste chinesa, desse vírus chinês que abala o mundo, que assusta as pessoas e que a mídia porca, a mídia suja, vai fazendo com que as pessoas percam o seu jeito, o seu tom de viver, se escondendo. Muitas pessoas não estão aqui porque estão com medo. Quantas pessoas infectadas na cidade atualmente? 4 pessoas. Mais ou menos 4 pessoas. Já teve óbito em Buritinópolis? Ainda, graças a Deus, São Francisco Xavier está protegendo a nossa cidade para que ninguém morra com essa peste. E nós queremos pedir, foi um pedido que eu fiz a São Francisco Xavier na nossa procissão, para que livre a nossa cidade dessa peste, para que livre as pessoas do medo. Nós não precisamos ter medo, precisamos ter cuidado. A higiene das mãos é o principal. As máscaras ajudam, mas não tem uma comprovação científica, cabal, firme. Sobretudo as pessoas que estão com sintomas precisam usar, para não cuspir nas outras. Mas também você ficar de máscara o tempo todo, você pode adoecer com isso. Precisa da higiene também das máscaras. Eu uso onde é obrigado, onde tem necessidade de usar. Mas tem os cuidados sanitários como nós temos aqui na igreja. Graças a Deus. Nós estamos vivendo umas coisas esquisitas, como lá na Arquidiocese de Florianópolis, Dom Vils, que é muito meu amigo, um bispo que eu estimo muito, foi celebrar uma crisma numa comunidade, a igreja era pequena, fez no salão paroquial, tudo arrumadinho. Mas a polícia, com a vigilância sanitária, veio e impediu a missa, no meio da missa. Nunca na história da igreja aconteceu isso. Tudo por causa da peste chinesa. O governador do Rio Grande do Sul querendo que as igrejas ocupem somente 10% do espaço. Quer dizer, Deus não importa. A saúde do corpo, todo mundo quer cuidar dela, mas a saúde da alma não. Nós precisamos ter presente que todos nós vamos morrer. Católico não tem medo da morte, porque nós cremos na vida eterna. Nós devemos ter medo não daquilo que mata o nosso corpo, mas que mata a nossa alma, que é o pecado. São as misérias deste mundo. Então nós vamos enfrentar com tranquilidade. Aquelas pessoas que são mais de risco, a gente tem que cuidar bem delas. Mas não é tranquifiar os doentes, os idosos em casa, sem deixar que eles nem saiam na porta da casa. É tanto exagero, é tanta besteira, como diz o grande jornalista Augusto Nunes. É uma pandemia de coronavírus com uma
epidemia de boçalidade, de bestialidade, de imbecilidades. É muita coisa boba que vai se fazendo em torno dessa doença. Nós não podemos perder a alegria, gente. Perder o sossego. Nós temos padres, até mesmo bispos, lideranças da igreja, que desde março não saem de casa com medo. Tenham os cuidados e saiam. O vírus vai ficar por aí. Numa hora dessa a gente encontra com ele, não tem jeito. A gente vai cuidando. Vacina, Deus sabe quando vem. Deus sabe, porque é muita polêmica, é muita coisa esquisita. No evangelho de hoje, nosso Senhor nos fala da necessidade da gente fazer a vontade de Deus. São Francisco Xavier é um homem que fez a vontade de Deus, que amou a Deus com todo o seu coração. Grande missionário. A nossa comunidade precisa orar mais pelas vocações. Vocês estão exigindo, pedindo que aqui se torne uma paróquia e nós vamos fazê-lo. Espero em Deus no dia 3 de dezembro de 2022. Mas vocês precisam me dar jovens para o seminário. Mas jovens bons. Meninos bons, íntegros, firmes, para que possam ser padres, não só na nossa diocese, mas em tantos lugares que precisam de sacerdotes. O sacerdote é importantíssimo na igreja, na sociedade. Como é importante o padre, a figura do padre, a presença do padre. Uma cidade que não tem padre é uma cidade triste. E o sacerdote é o homem pobre, o homem de Cristo. São Francisco Xavier foi um padre que conheceu Santo Inácio de Loyola, que era seu aluno, e que o conquistou para Deus, e depois tornou seu mestre, preparando-o para ser um sacerdote jesuíta, como foi de forma extraordinária. Eu espero que os jesuítas, no dia de hoje, celebrando São Francisco Xavier, retome o sonho de Santo Inácio de Loyola, de viver a santificação, de promover a purificação dos corações, de promover as missões, de levar as almas a Deus, de trazer Deus ao coração das pessoas. Nós vivemos esse tempo esquisito. E a gente precisa tomar cuidado. E aqui eu quero recomendar aos pais muito cuidado com os adolescentes e com os jovens. Quando você vê seu filho, sua filha, macambúzio, calado, não conversa, semblante triste, enfurnado, estranho, dando uma resposta, olha o que ele está assistindo na internet. Tem uma banda coreana chamada BTS, que vocês não podem deixar seus filhos assistir isso. É uma coisa do inferno. É algo satânico. Eu já atendi 5 casos complicados, inclusive com tendências graves de suicídio, de jovens adolescentes, contaminados por essa banda diabólica, satânica. Basta vocês entrar no Google e colocar lá, banda coreana BTS. Vocês vão ver o que tem dessa banda. E tá assim de jovens. Eu falava, o diácono dizia, não, lá no Pará tem um monte de meninos que estão escutando essa coisa. E eles vão ensinando a pessoa a ficar triste, a não ter Deus no coração, a se tornar bagunçado sexualmente, e vai tirando a alegria dos jovens. A missão nossa, nos nossos tempos, como São Francisco Xavier, é levar Deus. E hoje nós precisamos colocar Deus no coração das crianças, no coração dos jovens. A gente louva a Deus de ver essas 3 meninas cantando na igreja. Porque grande parte dos jovens hoje não quer mais Deus. Às vezes a gente fica até com medo de criar a paróquia aqui e daqui 30 anos não ter ninguém para vir para a igreja aqui. Só alguns idosos. Está nas mãos de vocês. Evangeliza as crianças. Tragam as crianças para a igreja.
Eu sugiro até ao padre que faça algum trabalho com a catequese específico para as crianças. Uma missa no mês só para as crianças. Os pais trazem as crianças, depois vêm buscar. Uma coisa direta só para as crianças. Para os jovens também. Nós precisamos fazer um trabalho exclusivo para os jovens. Mesmo que seja 10, 15, 20 jovens. Mas vocês, jovens, têm que tomar frente com o padre para evangelizar os nossos jovens. Nós não podemos perder a nossa juventude para o tráfico de drogas, para a prostituição, para esses movimentos horrorosos que querem bagunçar a sexualidade dos jovens. A gente nasce homem e nasce mulher. E é assim que Deus quer que a gente vá adiante. Hoje essa bagunça toda, isso não é querido por Deus. Mas é a Globo lixo, é não sei mais o que, é a grande mídia que não vale nada, que só sabe destruir a família e falar contra Deus. São os políticos ateus que querem passar a ideologia de gênero, como esse partido PSOL. Horrível esse partido. Triste. Ateu, só prega besteira. Eu estava vendo a propaganda de uma deputada estadual do PSOL, fazendo uma propaganda para o Boulos. Eu não tenho nem coragem de falar para vocês o que ela estava fazendo no Rebolejo. Uma coisa esquisita, parecia uma coisa de boate das mais porcas do mundo. É esse tipo de gente que quer dominar a nossa nação, que quer obrigar esses ministros do Supremo Tribunal Federal, que o Carlos Lessa chama de sinistros, a quebrar a Constituição. Como esses dois senhores, esse tal de Rodrigo Maia e esse Alcolumbre, dois serventuários públicos que coordenam o parlamento, querem agora quebrar a Constituição para poder se eleger de novo presidente das casas. É um absurdo. As pessoas perderam o rumo, elas ficaram loucas. E nós não podemos aceitar isso. Nós somos cristãos. E os cristãos estão sendo perseguidos. A igreja está sendo perseguida. Em todos os cantos do mundo. Nós temos muitos mártires. Muitos santos e santas que estão derramando o seu sangue por causa da fé em nosso Senhor. Coragem, minha gente. Nós somos a igreja católica. A igreja deixada por Jesus. Diz que na cidade tem um ex-padre aí que agora é evangélico, é pastor, que está pregando. Gostaria tanto de saber a ficha dele. Saber se ele era um padre pobre. Um padre que fez o voto da pobreza. Eu duvido. Quando você vê um ex-padre que é pastor protestante, vocês sabem no que ele está pensando. Não está pensando em almas, não, porque ele conheceu a verdade, largou a verdade para ir ser protestante. Seria até bom a gente saber. Porque eu já tenho muitos casos, que eu conheço muitos. Uma vez escutando a mãe de um ex-padre que virou protestante, ela me dizia da vergonha dela, do filho. Um homem que usou a igreja católica, ficou padre, e depois, porque tinha que ser pobre, mas ele queria ser rico, largou a igreja para ser pastor protestante, que ganha fundos imundos, porque para essa gente importa o dinheiro, não importa o evangelho. Quando você vê um padre que deixa o ministério para esse tipo de coisa, é sinal que os interesses não são as almas. Nós precisamos ter o interesse pela salvação das almas. Um padre é para salvar almas. Um padre é para viver pobre, na sua solidão, com Jesus. E obediente, servindo a Deus com alegria, entregando a sua vida, como os padres monges da Cartucha, que quando faz os seus votos, escolhe o lugarzinho de ser sepultado. Toda semana ele vai lá e dá umas 3 enxadadas, fazendo a sepultura, até ficar pronta.
E quando morre, é embrulhado num lençol, se faz uma missa muito bonita, um ritual muito bonito, e enterra o padre. Joga a terra por cima, não faz nem uma lápide. Não tem nome e não tem nada. Depois de 20, 30 anos, ninguém sabe quem está enterrado ali. É a humildade. Por isso que na Cartucha, que é o movimento mais duro da igreja, fundado por São Bruno, no século XI, que nunca foi modificado, tem uma frase bonita que diz: aqui é difícil de se viver. Não é fácil viver na Cartucha. Dorme 4 horas por noite. Trabalham, rezam e trabalham. Não pode comer carne, não pode conversar, é no silêncio, na adoração. Se vocês quiserem saber o que é o mosteiro cartucho, vai lá no YouTube e baixa o filme O Grande Silêncio. O Grande Silêncio. É um filme que mostra o que é a cartucha e o silêncio. Aqui é difícil de se viver, mas aqui é bonito de se morrer. É a frase da Cartucha. Então nós precisamos olhar para São Francisco Xavier e pedir essa graça de sermos obedientes, fiéis e amorosos a Deus. Que Nossa Senhora interceda por nós e São Francisco Xavier para que tenhamos vida e saúde, para levarmos adiante os nossos trabalhos na família, os jovens sendo obedientes a Deus, as crianças também, os casais, ninguém se separando, perdoar sempre, bom diálogo, ser uma paróquia, uma futura paróquia bonita, onde o povo vive a santidade. Porque a nossa meta, a nossa estrada é o céu. Que Nossa Senhora, porta do céu, um dia nos receba junto do seu Filho Jesus, na eterna glória, assim seja. Amém.